Já? Oi, pessoal, boa noite. Vão chegando. Boa noite. Todo mundo tá com os ingredientes na mão? Infelizmente, vou precisar que você fique olhando pra mim, não dá uma direção, né? Vamos lá, chegando, organizando as coisas. Hoje, como vocês sabem, nós vamos fazer um bolinho super tradicional, que é o bolinho toalha felpuda. É uma receita de vó, da minha avó, que eu vou fazer pra vocês. E muitas pessoas têm feito esse bolinho pra vender, né? Foi o tradicional toalha felpuda, agora virou aquele bolinho de coco gelado que as pessoas vendem no alumínio, certo? E eu vou ensinar pra vocês a receita tradicional e vou dar uma opção de como vocês podem fazer esse bolo também pra venda, tá bom? Vamos chegando, quem vai fazer a receita comigo, vamos organizar os ingredientes. Já deixei tudo separadinho aqui. O pessoal que estava na live ontem, mais uma vez, quero agradecer, foi maravilhoso o nosso bate-papo de ontem. Vou marcar uma outra live tirar dúvidas, tá? Pra gente conversar mais um pouquinho, foi muito legal, presença de bolo, da Papo Doce, de Kate Gourmet. Deixar o pessoal chegando aí pra gente organizar aqui. Bem-vinda, Juju Brigadeiros, quitutes da Mari. Noah. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos entrando, organizando as coisas. Bolo, toalha felpuda, bolinho de coco gelado hoje, ao vivão pra vocês. Pronto. Vou pegar os ingredientes, vou separar, tá? Como toda receita eu sempre falo, vocês precisam deixar tudo separado em temperatura ambiente, certo? Então quando o pessoal vai chegando, eu vou começando com a separação dos ingredientes pra vocês verem, certo? Aqui eu tenho açúcar refinado, deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Açúcar refinado, farinha de trigo, fermento, leite, ovos em temperatura ambiente. Lembrando também, pessoal, que a receita vai estar no Telegram. Ela já está no Telegram desde ontem. Toda live que a gente fizer de receita, elas vão estar já antecipadamente no Telegram para vocês fazerem a receita junto comigo, certo? Não enxergo. E falando da aula de ontem, mais uma vez, quem é que estava na aula de ontem? Gente, eu dei várias dicas. Quando eu marcar a live e tirar dúvidas, não percam. Foram muitas dicas de como armazenar recheio, massa, como conservar, se coloca congelado, se coloca sem congelar, certo? Então foram dicas maravilhosas que a gente teve ontem na live. Caiu na primeira parte, mas eu consegui salvar mais de 35 minutos. Quem não assistiu, assim que terminar essa live, você passa lá no IGTV pra assistir, certinho? Vamos começar a nossa receita? Olha só, uma dica. Essa receita, você não precisa fazer ela na batedeira, certo? Eu vou fazer na batedeira porque como a gente tem pouco tempo na live, eu preciso otimizar. Mas para você bater as claras em neve, para você bater o seu bolinho, você pode fazer na mão. Se você não tiver batedeira, você pode utilizar um fouet, como esse aqui, certo? Ou você pode bater também, tradicionalmente, como a avó da gente fazia, com a colher de pau. Mas eu vou utilizar a batedeira, tá bom? E eu vejo muita aluna falando também que não tem batedeira planetária, que tem batedeira comum, aquela de 2 ganchinhos, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer com o que vocês tiverem em casa, certo? Vamos lá. Eu vou bater aqui. Deixa eu trazer pra cá. Eu vou bater aqui, veja se dá pra vocês verem. Eu vou mostrando o ponto pra vocês, tá? De tudo. Ó, primeira coisa que vocês vão fazer, gente, tá dando pra ver direitinho? Primeira coisa que vocês vão fazer é separar as claras das gemas, certo? Como eu falei, não precisa se atentar agora aos ingredientes, eles vão estar completamente descritos lá no Telegram.
Então, ovos limpos em temperatura ambiente, 3 ovos. Você vai separar dessa forma, ó. Com a própria casca, vê se tá dando pra ver direitinho. Com a própria casca você vai separar a clara, assim. Tá vendo? Tá dando pra ver? Faz isso com todos os ovos. Primeiro a gente vai bater as claras em neve. Pronto. Fez isso, você vai bater bastante suas claras em neve até ela ficar um creme bem branco. Ela vai ficar bem volumosa, bem branquinha, bem espessa. Aqui na planetária, eu vou bater por uns 3 minutinhos. Se você bater na mão, você vai dar aquele ponto de pico, você pode usar aquele batedor de clara também. Velocidade máxima. Já vou mostrar um ponto pra vocês. Corre lá no Telegram, pega a receita, só clicar no link da bio e você consegue acompanhar comigo. Enquanto isso, já deixa o seu forno pré-aquecido em 130 graus por aproximadamente o tempo que a gente vai fazer essa receita, uns 10 minutinhos, tá? Nunca forno frio. Só mostrar pra vocês o ponto que já tá ficando. A gente vai bater só mais um pouquinho, já vai incorporar o açúcar. Tá? Pronto. Ponto de picozinho, ó, da clara, tá dando pra ver? Ó, bem firminha, tá vendo? Agora, com a batedeira ligada na velocidade mínima, a gente vai incorporar 1 xícara de açúcar refinado. A receita também está em gramas, certo, pessoal? Aos pouquinhos. Aumenta um pouquinho a velocidade, ó. E agora você vai acrescentar as gemas. Nessa mesma velocidade, um pouquinho mais baixinha, você acrescenta a gema. Planetária, às vezes a gente para tirar
da lateral, porque fica uma quantidade grudada. O pessoal tá perguntando dos ingredientes, né? Onde é que ficaria os ingredientes? Isso, os ingredientes, pessoal, como eu falei antes, toda live que a gente fizer, os ingredientes vão estar 2 dias antes lá no Telegram, certo? Aqui eu estou dizendo os ingredientes, mas assim que terminar essa live, ou se você quiser correr lá no Telegram para separar os ingredientes aí na sua casa, estão lá no Telegram, tá? A live vai ficar gravada? A live vai ficar salva também, você pode pegar, assistir depois, vai ficar salvo aqui no IGTV. E aí você corre lá no Telegram e pega os ingredientes para fazer em casa. Todas as nossas lives de receita vão estar com antecedência os ingredientes lá para vocês fazerem junto comigo. Onde é que tá o Telegram? O Telegram fica no link, um linkzinho azul na minha bio. Naquela parte principal, você vai clicar lá, vai ter canal Telegram. Foi a última receita que eu postei anteontem. É só clicar e acessar, pessoal. Só clicar e acessar. Quem não tem o Telegram, é só baixar o Telegram, é muito rapidinho. É como se fosse o WhatsApp. Isso, como se fosse o WhatsApp, tá? Pronto. Daqui pra frente, a gente vai continuar a receita com manual, com fouet, certo? A gente não pode perder o ar. Essa é uma massa muito levinha. Ela tem muito ar, então a gente vai continuar agora manualmente. Deixa eu só pré-aquecer o forno aqui. Prontinho. Vou tirar a batedeira daqui, ficar mais fácil. Ó, agora, o que é que vocês vão fazer? Aqui eu tenho o leite integral mesmo, temperatura ambiente. 1 xícara de leite, medida padrão, também tá no Telegram. E aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo, gente, sem fermento, certo? Eu não utilizo farinha de trigo com fermento, pelos motivos que eu já falei inúmeras vezes. Eu não acredito na potência do fermento na farinha, ele fica muito tempo no supermercado, pode já ter perdido a eficácia. Muitas pessoas usam farinha com fermento para depois colocar fermento. Então, minha opção é não colocar farinha com fermento, farinha normal, tá? Você vai pegar uma peneira, a farinha sempre peneirada. Vai peneirar essa farinha aos poucos, intercalando com o leite. Com fouet agora, bem delicadamente, para a gente não perder o ar da massa. De baixo para cima, ó. Se tiver com dúvida, pode ir perguntando aí que eu vou perguntando pra ela aqui, viu? Viu, pessoal? Pode ir perguntando que a gente vai conversando aqui. Agora, um pouquinho do leite. Mistura. Sempre assim, ó, de baixo pra cima, sem bater, pra não desenvolver o glúten da sua massa. A gente precisa manter esse ar das claras em neve aqui dentro, certo? Senão ela fica uma massa pesada e aí deixa de ser aquele bolo que a avó batia na mão. Mais uma parte da sua farinha. É bom você dividir sempre assim, 3 partes de leite, 3 partes de farinha, porque não fica pesada a sua massa. Por que peneirar a farinha? Porque a farinha de trigo, ela fica muito tempo fechada. Seja em saquinho de papel, dê prioridade às farinhas que vem em saquinho de papel, tá? Seja em saquinho de papel, seja em saquinho plástico, mas ela fica muito tempo armazenada fechada, ela retém a umidade. Então ela fica com as pedrinhas, com os gruminhos. Às vezes pode ter bichinho, às vezes pode ter um monte de coisa que a gente não sabe. Farinha é uma caixinha de surpresas, então sempre peneira a farinha. Não precisa peneirar o açúcar, ele é refinado, eu não peneiro açúcar. Somente a farinha. Mais uma parte do leite, tá dando pra ver bonzinho? Tá. Pessoal, a receita vai ser colocada no Telegram, viu? Já tá lá, né? Já tá lá, na verdade, a receita. Então é só acessar o link na bio e aí participar do canal do Telegram. É como se fosse o WhatsApp, né? É bom vocês participarem, pessoal, do canal do Telegram, porque tudo que for novidade eu vou postar lá. Seja receita, às vezes eu passo alguns vídeos com algumas dicas,
Dica, como eu falei ontem, da panela, certo? Então, sempre que tiver dica boa, quem tiver no canal Telegram vão ser os primeiros a receber. E as receitas das lives também, a gente vai colocar lá primeiro. Ó, gente, é uma massa bem densa, não é uma massa líquida e bem cheia de ar. Coloca a última parte do leite. E mistura. Nessa última parte, o que é que eu gosto de fazer? Como ela é uma massa pesadinha, eu vou misturar com fouet delicadamente para finalizar. E eu vou dar uma batidinha de 30 segundos só na batedeira, só para homogeneizar. Tirar qualquer gruminho de farinha que esteja, tá? Estão conseguindo ver? Rende mais ou menos quantos pedaços? Ó, eu vou fazer num tabuleiro grande, eu vou mostrar pra vocês, um tabuleiro retangular de 33 por 22, 23, se eu não me engano. Depois eu mando a medida pra vocês, mas é um tabuleiro grande. Como ele é um bolo que é feito de tabuleiro, é o bolinho toalha felpuda tradicional, a gente vai cortar os quadradinhos, então você faz com um tabuleiro retangular grande. Porém, se você quiser fazer com uma forma de furo no meio, como um bolo de coco também, uma forma de 25 centímetros de diâmetro, tá? De furo do meio, forma alta. A Ké Silva disse que tá amando aprender com você aqui. Beijo, Raquel. Raquel? Ké Silva. Ké Silva. Beijo, Ké. Pronto. Aí, nessa parte, como eu falei agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma batidinha rápida aqui, só pra incorporar a farinha, pra tirar qualquer gruminho, tá? Bem rapidinho. Qual é o tamanho da forma? Forma, se for forma redonda, 25 centímetros, com furo no meio, forma alta, né? E se for forma quadrada, eu vou mostrar o tabuleiro, depois eu falo pra vocês o tamanho, mas se eu não me engano ele é 33 por 23, mas eu vou falar novamente. Rapidinho, só pra incorporar, ó. Pronto. Vou mostrar pra vocês a textura da massa. Deixa eu pegar o tabuleiro pra vocês verem. Ó, gente. Essa é a textura da massa. Ela não fica líquida, como eu falei. Ela é uma massa bem pesadinha. E tá vendo esses furinhos todos aqui de ar? A gente não perdeu o ar, que a gente bateu as nossas claras em neve. Então agora a gente vai colocar meia colher, na verdade 1 colher de chá de fermento em pó. Qualquer fermento em pó da marca que vocês quiserem. Meia colher, 1 colher de chá, tá? Eu ia falar meia colher de sopa. É 1 colher de chá. Então aqui, como essa colherzinha que eu tenho, ela é meia colher de chá, porque a outra colherzinha medidora eu perdi, então eu vou colocar 2 dessas. Mas tá lá a receita no Telegram. 1 colher de chá. Mistura. Nesse tabuleiro aqui o tamanho do tabuleiro, ó. Ele é bem grandinho. 33 é por alguma coisa, mas eu vou mandar pra vocês, tá? Lá no Telegram eu coloco. Eu forrei ele com papel toalha. Vocês podem forrar com papel manteiga. Eu gosto muito de papel toalha porque eu acho que solta bem fácil. Vocês podem forrar com papel manteiga ou vocês podem untar também da maneira tradicional. Untar colocando manteiga e farinha de trigo. Unta bem pra não grudar, tá? Mistura aqui só pra incorporar o seu fermento, de baixo pra cima também. Eu vou colocar esse bolo pra assar por mais ou menos uns 35 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Eu espero que a gente finalize a live e ele tenha terminado de assar. É o que eu espero. Mas caso não tenha terminado de assar, eu já tenho 2 menorzinhos que eu fiz aqui, na forminha até de caseirinho. Quem tá aqui do curso de caseirinho vai ver a forminha. Eu tenho 2 menorzinhos que já estão prontinhos e assados, porque a gente faz, né, ao vivo, então em pouco tempo eu não sei se a gente consegue mostrar ele assado, mas vamos torcer que sim, pra vocês verem como fica. A massa de pão de ló? Não, essa massa na verdade ela não leva nenhuma gordura, nem manteiga, nem óleo.
É uma massa mesmo tradicional do bolo toalha felpuda. Porém, gente, se vocês quiserem colocar manteiga, vocês podem. E se vocês quiserem colocar o óleo, vocês também podem. Por que eu não coloquei? Porque eu segui a receita do bolo toalha felpuda, certo? Que era a receita que a minha avó fazia. E porque ele é um bolo que ele vai ser muito molhadinho. A gente vai fazer a calda de coco, vai molhar esse bolo todinho. Então, não tem necessidade de você utilizar nenhuma gordura. Mas caso vocês queiram fazer com gordura, por exemplo, vai que vocês queiram fazer para o café e não queiram fazer quadradinho para vender. Então, vocês podem colocar qualquer tipo de gordura, ou óleo ou manteiga, que vai dar super certo, tá? Vai ficar salva, né? A live. Vai ficar salva a live. Pronto. Deixa eu passar só um pouquinho de aguinha aqui pra grudar, que o papel tá molinho, pra não cair na minha massa. Quando é a próxima live, sabe dizer? Próxima live, gente, vai ser na outra quarta-feira, às 20 horas. Nós vamos ter, nesse mês, uma live por semana. Então, a próxima live é a live do bolo... É bolo de cenoura? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem agenda de lives aí no Instagram, tá? Um é bolo de cenoura. Ah, tá, bolo de laranja. É a live do bolo de laranja da vovó Palmeirinha. Então, nossas lives desse mês de julho estão sendo lives com temas de memórias afetivas. Aqueles bolos que a avó fazia, que a mãe fazia, certo? Como esse aqui. Então, ó, gente, tá vendo aqui? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vou levar ao forno por 35 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai seguir agora com a nossa caldinha com o bolinho que eu tenho aqui reservado, certo? Vamos torcer pra ele assar. Colocar o timer aqui. 30 minutos eu dou uma olhadinha. Pronto. O que é que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó? Eu assei 2 bolinhos nessas forminhas de metal, que é de caseirinho, ó. Com essa mesma receita. Já deixei furadinho com a calda pra gente seguir o passo a passo do bolinho gelado, caso esse não dê tempo de assar. Então eu vou tirar da forminha aqui, pra vocês verem a textura da massa. Você deixou o forno pré-aquecido em que temperatura? 180 graus, forno pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos. Começou a fazer a receita, já coloca o forno pra poder aquecer, certo? Dá uma limpadinha aqui. Ó, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vou mostrar pra vocês como que fica essa massa. Tá vendo que ela tá furadinha? Eu assei ela, fiz essa mesma massa reduzida nessas forminhas, justamente porque se não desse tempo de assar, eu ia fazer um vídeo pra mostrar pra vocês informando, pra colocar nos stories, mas aqui já tá pronto. Eu furei ela todinho com um garfo e coloquei essa calda que a gente vai fazer aqui agora, que é a calda tradicional do bolo toalha felpuda, certo? Vou desinformar pra vocês verem. Esse bolo, gente, ele precisa estar sempre gelado. Você vai fazer o bolo e você vai servir para o seu cliente ou para alguma pessoa na sua casa sempre gelado. Então, quando eu terminar de assar esse bolo que tá no meu forno aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bolo, eu vou furar ele todinho no tabuleiro, certo? E vou regar com essa calda que a gente vai fazer agora. Feito isso, eu tampo ele e levo pra geladeira no mínimo por 2 horas, pra ele umedecer bem, pra o bolo sugar bem aquela calda, ficar bem molhadinho, pra depois a gente fazer os cortes e passar no coco, tá? Então aqui, ó, bolo molhadinho. Deixa eu pegar aqui pra tirar ele. Ó. Eu fiz vários furinhos com o garfo e umedeci o meu bolo. Você tá vendo que a espessura dele tá assim uns 2 dedinhos? Então, a dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Quando vocês fizerem um bolo toalha felpuda em tabuleiro, como eu tô fazendo esse aqui, você vai furar ele e vai colocar a calda. Se você quiser fazer da forma tradicional, você só vai polvilhar esse coco aqui, ó, que é o coco ralado em flocos. E ele vai ficar super charmoso e você serve pra sua família no tabuleiro mesmo. Ele é um bolo pra
família, é um bolo da vovó. Já você que quer fazer esse bolo para vender embrulhadinho no alumínio, gelado para o seu cliente, que eu vou fazer aqui para vocês verem mais ou menos como é que é, eu sugiro que vocês façam ele com um diâmetro baixinho, então usem sempre um tabuleiro grande, como esse que eu usei, para a massa não ficar muito alta. E aí eu fiz um beijinho aqui, beijinho de coco, brigadeiro de beijinho mesmo, né? Leite condensado e coco ralado. Fiz um beijinho mais molinho, coloquei uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e meio pacotinho de coco ralado. Fiz esse beijinho molinho, por quê? Para você vender esse bolinho aqui em cubinhos no alumínio com um diferencial, para ele ficar mais gostosinho. Além de ser aquele bolo molhadinho, ele tem um recheio, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu cortar o outro, colocar aqui do lado. Tá dando pra entender tudo direitinho? Tá. Certo, né? Pronto, ó. Deixa eu desenformar esse aqui também. Sobre o caseirinho tem um curso? Sobre o caseirinho, pra quem tá perguntando, a gente tem o curso de caseirinho gourmet. A gente tem apostila, a gente tem videoaulas. É só chamar no direct que eu passo o link pra vocês, tá? Ó, vou deixar aqui separado pra gente fazer a nossa calda, que vai ser a mesma calda que a gente vai usar pro tabuleiro, certo? Vamos lá. Pra calda, você vai precisar de uma caixa de leite condensado. É bastante calda, por isso que eu falei que ele é um bolo úmido e não precisou de gordura na massa. Então é tradicional, super receita tradicional. Uma caixa de leite condensado, 100 ml de leite, deixa eu medir aqui, ó, 100 ml de leite integral e 100 ml de leite de coco. Então, vamos colocar aqui 100 ml de leite de coco. O leite de coco dá preferência de vocês, tá? Eu gosto de só coco, não vou virar para não fazer propaganda. Mede aqui no copinho medidor, tudo sempre muito bem medido, ó, pessoal. 100 ml de leite de coco. Despeja aqui. Essa calda é a calda basicona, tradicional do bolo toalha felpuda, que vai deixar seu bolo super úmido, super gostoso. E 100 ml de leite líquido, leite integral. Prontinho. Vai colocar aqui, vai misturar tudo e tá pronto. Certo? Isso foi o que eu fiz com esses dois bolinhos que estão aqui e é o que a gente vai fazer, se tudo der certo, tiver assado, com o tabuleiro. Ainda quente, você tira do forno, coloca em cima de uma grade, fura o bolinho todinho e despeja essa calda toda, tá? Pode despejar essa calda toda, porque o bolo vai absorver toda a sua calda. E aí é bom que você deixe na geladeira, como eu falei, no mínimo por 2 horas, ou de um dia pro outro, que vai ser melhor ainda. E aí no outro dia você corta os cubinhos e passa no coco. Mistura bem, sempre do centro, para dissolver o leite condensado. Leite condensado dá preferência de vocês, eu só não indico que vocês utilizem leite condensado com muita concentração de açúcar, de marca barata, mas os leites condensados aí próximos do leite moça ou o próprio leite moço e também. A panela Sabrina chegou agora, lembra do sorteio que vai ser lançado Panela hoje. Sabrina, um beijo, gente, a panela Sabrina tá bombando, chama ela, tá? Vocês que ainda não têm a panela elétrica de vocês, mexedora de recheios. E eu quero falar pra vocês estão aqui nessa live, vocês vão ser os primeiros a saber da super novidade. A gente vai fazer um sorteio maravilhoso, fiquem de olho, onde a ganhadora ou o ganhador vai ganhar tanto prêmio maravilhoso e um desses prêmios é a panela Sabrina. Mas eu não vou falar agora, fica de olho no Instagram que eu vou postar o sorteio e prepara o dedo pra comentar, tá? São 4 prêmios maravilhosos e um deles é uma panela elétrica Sabrina. Então sua hora vai chegar.
Chega de ralar barriga no fogão, viu? Fica de olho no sorteio. Pronto. Mexeu aqui a calda, ó, deixa ela bem uniformezinha. Tá dando pra ver? Tá dando? Tá sim. Deixa a calda bem uniformezinha. Ela é líquida mesmo, tá, gente? O bolo vai absorver toda essa calda. Se você vê que seu bolo tá bem molhado, não precisa você colocar a calda inteira, tá? Mas é sempre bom fazer o teste do dedinho pra ver se já tá úmido o suficiente. Pronto. Tá aqui sua calda reservada. Eu não vou regar, como eu falei, esses bolinhos daqui, porque eu já reguei, porque eu precisava colocar na geladeira. A gente vai regar o outro, que tá assando. Eu precisava colocar na geladeira pra poder mostrar pra vocês como é que fica. No caso, o que está com a panela no fundo, ou o que está com papel no fundo, tem algum problema colocar a calda? O que você colocou há pouco instante, que está com papel no fundo? O que tá lá... Não tem problema nenhum. Porque como essa papel toalha, papel manteiga, eles soltam fáceis. Então, você pode regar seu bolo tranquilamente. Depois, você pode tirar o seu papel manteiga. Caso você queira desenformar, como eu falei, muita gente vai querer desenformar pra poder vender, né? Fazer os cubinhos. Ou até fazer os cubinhos em casa pra criançada. Cortar os cubinhos, colocar no papel alumínio. As festas de antigamente eram muito assim, né? Cubinhos de papel alumínio. Então, você vai desenformar... Tira o papel toalha, tira o papel manteiga, coloca o seu bolo de volta no tabuleiro ou numa travessa do mesmo tamanho, fura ele e coloca a calda, certo? Não tem problema nenhum não, porque vai desgrudar. Tanto que a gente consegue tirar o bolo depois de assado, que é a massa líquida que a gente colocou. Ó, vê se tá dando pra ver direitinho aqui, gente. Eu vou cortar essas rebarbas aqui, tá dando pra ver? Uhum. Vou tirar essas rebarbinhas aqui. Isso você vai fazer tanto com o tabuleiro também, quanto com qualquer coisa. Deixa eu pegar um papel aqui. Não precisa jogar fora as rebarbas não, viu, gente? Se vocês quiserem comer, também pode. Tira essas rebarbinhas aqui pra não ficar com seus cubinhos feios. Principalmente vocês que vão fazer pra venda. Tem como vender esse bolo como caseirinho? Ou Tem, tem algum sim. problema? Problema nenhum. Eu ia falar sobre isso. Justamente por isso que eu fiz essas forminhas de caseirinho. Se vocês quiserem vender o bolo toalha felpuda no caseirinho, né, nessa forminha de caseirinho gourmet, que foi a forminha que eu joguei fora agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão assar ele não tão baixinho quanto eu assei aqui agora, vão assar com 2/3 da forma, então a forma é desse tamanho, você vai medir 2/3 da forma, vai deixar um dedinho para que ela cresça. E aí o que é que eu sugiro? Esse mesmo beijinho de coco aqui, você vai colocar uma camada, depois que você furar todo o seu bolo já na forminha de caseirinho. Se for forminha de alumínio, cuidado, gente, pra vocês não furarem o fundo. Porque a de alumínio o garfo pode passar direto, a de papel já não corre esse risco, certo? Se for forminha de alumínio, então vocês furam delicadamente, só por cima. Coloca a calda, deixa na geladeira um pouquinho, traz de volta, coloca uma camada desse beijinho de coco, certo? E aí depois vocês vêm e polvilham muito desse coco ralado fresco. Ou ralado fresco ou ralado seco também, que é esse daqui. Mas muito bonito que seja em flocos, porque fica mais bacana do que aquele coco fino, certo? Então pode ser o seco ou o fresco, mas em flocos. Então é assim que eu sugiro que vocês façam caseirinho. Uma camada generosa de beijinho de coco em cima e coco ralado. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui agora? Com esse beijinho de coco aqui, gente... Ah, por favor, você pega uma forminha da câmera. Aliás, deixa. Pode deixar. Ó, gente. Vocês vão fazer o seguinte. Essa forma de alumínio precisa untar? Não. Nenhuma das formas de caseirinho você precisa untar. Todas elas são forneáveis, certo? As formas de alumínio eu uso assim esporadicamente. Eu gosto mais das formas de papel. Eu uso as formas da UPA Embalagens, certo? Procurem lá, gente, Instagram, UPA, UPAH, é um dos nossos parceiros também. Eu uso essas formas da UPA Embalagem forneáveis, elas são muito boas, estética bonita, então eu acho que fica mais bacana para você entregar para o cliente. Porém, se você não encontrar no site, que é muito difícil, sempre eles têm estoque, ou se você quiser comprar aí na sua cidade mesmo, só achar de alumínio, prefira sempre as formas de caseirinho com tampa em cima, que é essa tampinha daqui, para manter higiene, para entregar para o seu cliente. Nunca entrega bolo aberto, nunca entrega bolo de qualquer jeito. Se não achar forma com tampa,
pelo menos coloca um saquinho bonitinho de festa, tá? Ó, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Vocês vão pegar o bolinho de vocês. Vão abrir um papel laminado. Vou colocar ele aqui no papel laminado. Esse já tá, lembrando que esse já está umedecido com a calda. E aí vocês vão fazer isso, ó. Colocar uma camada generosa do seu beijinho de coco. Se for caseirinho gourmet, desculpa. Se for caseirinho, pode fazer isso na própria forminha, tá? Furou, colocou a calda, levou pra geladeira. Depois, tira da geladeira e coloca essa camada na própria forminha do caseirinho, que o cliente vai comer ali de colher, certo? Põe uma camadinha generosa. E aí você vem com um outro bolinho. E faz isso. Faz esse sanduíchezinho aí. E você vai levar ele pra gelar, tá? A gente vai levar pra gelar bem rapidinho, só pra dar uma firmada, porque eu vou cortar pra passar no coco pra vocês verem como ele fica bonitinho. Pronto, ó, fez esse embrulhozinho aqui. Lembrando, pessoal, mais uma vez, isso que eu tô fazendo aqui é um improviso, porque nosso bolinho já ainda tá assando. Geralmente a gente faz isso dentro da própria forma. Se você for fazer 2 camadas de bolinho, você vai colocar no próprio tabuleiro, vai furar o bolo, vai cobrir com esse beijinho de coco, vai colocar outra parte de bolo em cima e vai fechar ali no seu tabuleiro e vai levar pra gelar, certo? De preferência colocando um saquinho plástico embaixo do tabuleiro antes da primeira camada de bolo, porque você fecha como eu fechei aqui, ó, ou plástico ou alumínio. Aí você fecha como eu fechei aqui e leva pra gelar, pra ele pegar forma quadradinha, tá? E pra firmar o recheio e a calda fixar bem no seu bolo, certo? Pronto, vou levar aqui, ó, rapidinho pra geladeira só pra dar uma firmadinha e daqui a pouco a gente passa no coco. Enquanto isso, vamos tirar as dúvidas. Vou colocar até no freezer pra ficar melhor. Pessoal, tem dúvida? Se quiser dar uma olhadinha aqui, ó. Tem não, até agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu ver. Tem como vender com caseirinho? Já respondi. Gente, vão mandando pergunta, tá? Enquanto a gente tá com o bolinho na geladeira e o outro assando, vão mandando pergunta, que esse é o momento de vocês. Quem quiser tirar dúvida, a hora é agora. Por quanto vocês podem vender? Perguntaram aqui. Por quanto que eu posso vender esse bolinho? Pessoal, em todas as minhas aulas eu falo o seguinte: você precisa fazer o seu cálculo de precificação, tá? Não é porque eu vou dizer pra você aqui, você pode vender a partir de R$5, está bem vendido. Está bem vendido? Está. Porém, eu tô falando isso na minha realidade. O preço da minha farinha é o preço do meu fermento é o preço do meu leite, o preço do meu ovo é certo? Então, você tem que precificar de acordo com a sua cidade, com a sua região, com a sua realidade. Então, cada coisa que você for fazer, você vai pegar
vai somar o valor dos ingredientes, o seu custo. No meu curso Bolo Sem Segredos, eu tenho uma aula completa de precificação, onde você vai aprender a calcular todos os tipos de produto que você for vender. Então é sempre bom você fazer esse cálculo antes, para você não ter prejuízo e também não cobrar muito caro para o cliente, certo? Esse beijinho que você fez, não tem como confeitar com o bico? Não, olha só, esse beijinho é bem simples, gente. Eu coloquei uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e meio pacotinho de coco ralado. Eu não esperei dar o ponto de bico. Quando chegou naquele ponto cremoso, tipo de brigadeiro de colher, eu tirei do fogo e deixei esfriar em temperatura ambiente. Então, ele não é em ponto de bico. Você pode fazer com que ele chegue no ponto de bico. Tá vendo aqui qual é a cremosidade dele? Então, uns 2 pontos a mais aí, por exemplo, mais 10 minutos no fogo, você consegue com que ele chegue num ponto firme, que é aquele ponto caindo assim. Nesse ponto aqui ele vai estar quente e você vai fazer isso e ele vai cair na panela e não vai se misturar. Aí você desliga e espera esfriar que ele vai dar o ponto de bico. Mas esse aqui eu tirei do fogo quando ele ainda estava bem líquido e aí quando ele entrou em temperatura ambiente ele ficou nessa consistência. Então é bom você se atentar bem aos pontos. Pode fazer em ponto de bico? Pode, mas não é nesse ponto ainda. Valdineia diz que a internet está caindo. Pronto. Então, sobre a venda, pessoal, é isso. R$5, eu acredito que é uma boa venda, tá? Para vocês terem um bom lucro aí. Nesse tabuleiro mesmo, você consegue fazer uns 12 quadradinhos de bolo. Então, você consegue vender uns 12 quadradinhos de bolo a R$5. A sugestão que eu dou é que vocês que vão vender enroladinho no papel alumínio, se vocês conseguirem encontrar o papel chumbo, ele é muito mais fininho do que esse daqui, ó. Esse papel alumínio, eu acho que ele é um pouquinho grosseiro. Muita gente vende no papel alumínio porque não encontra o papel chumbo. Mas se você encontrar o papel chumbo, que é aquele papel fininho, que o pessoal geralmente enrola casca de ovo de Páscoa, ou enrola trufa, ele é mais bacana para você vender. Fica mais mimosinho, digamos assim. Esse aqui fica um pouco mais grosseiro. Mas se não, tenta cortar. O tamanho do corte é 15 por 20, certo? Você vai cortar folhas de 15 por 20 para conseguir embalar os seus quadradinhos, tá? A live vai ficar gravada? Vai sim, a live vai ficar gravada. Assim que finalizar aqui, a gente vai salvar ela. E vocês podem assistir ela no IGTV, certo? Como todas as outras lives também, que a gente vai deixar salva no IGTV. E quem quiser fazer ainda hoje ou depois, vocês vão lá no Telegram, o link tá na bio. Pega a receita completa lá no Telegram e pode colocar a mão na massa. Deixa eu ajeitar aqui pra gente ver se já dá pra cortar e passar nosso bolinho no coco. Tem quantos minutos de live aí? Não dá pra ver não. Que horas são agora? 8h43. É? Pronto, vamos lá, gente. 8h43. Daqui a pouco a gente já finaliza e aí termina a nossa live. Ó. Esse não é o tempo, tá, gente? De jeito nenhum. O tempo é no mínimo 2 horas em geladeira. Como a gente tá fazendo rapidinho e ao vivão, a gente vai ter que fazer assim mesmo. Pega aqui, ó. Quando você vai ensinar caseirinho com recheio. Caseirinho, eu tenho curso. Eu fiz uma semana do caseirinho gratuita. E agora eu tenho um curso de caseirinho, você pode me chamar no direct, tá? Que eu te passo todas as informações sobre o nosso curso de caseirinho gourmet. É um curso maravilhoso. Tem várias alunas já do Brasil todo nesse curso. Sobre a geleia de morango do curso de caseirinho, você tem na apostila? Tenho. A geleia de morango, pra quem tá no curso de caseirinho gourmet, o pessoal sempre pergunta porque tem dúvida. Ela tá com outro nome, ela tá com o nome Morango Sensação. Você vai procurar o recheio Morango Sensação e a geleia tá lá, a receitinha. O que é que tem no curso caseirinho? O que é que tem no curso caseirinho? No curso de caseirinho gourmet, você vai aprender 2 massas minhas, você vai aprender 2 coberturas, você vai aprender várias decorações, aula de precificação e venda, certo? E pra quem quer um curso mais completo, gente, eu tenho o curso Bolo Sem Segredos, que inclusive a gente está reformulando ele e vamos lançar mais 9 modelos de bolo em agosto.
Nesse curso Bolo Sem Segredos, a apostila e as videoaulas do Caseirinho Gourmet, elas entram de bônus, tá? Então, para qualquer dúvida referente a curso, vocês podem me chamar no direct depois dessa live, que eu passo as informações para vocês, certo? Sobre o seu doma, né, o seu uniforme. O pessoal perguntou? Onde que pode comprar? Pronto, sobre esse domazinho lindo aqui, o outro cinza, os outros que vocês veem eu vestindo, esses domas são de um parceiro nosso também, que é a JB Fardamentos, tá aqui no meu Instagram, tem algumas fotos que eu já marquei o arroba deles, então vocês podem clicar lá, mandar mensagem no direct, falar que viu o domo da Tavini, tá? Que eles vão passar pra vocês as cores que tem disponíveis, os valores, tudo sob medida, material maravilhoso, super cheiroso, chega em qualquer lugar do Brasil, bem embaladinho, super indico o nosso parceiro JB Fardamentos. Ó, gente, como a gente demorou 3 minutos na geladeira, não firmou. Mas quando vocês tirarem do alumínio, vocês vão passar assim a faquinha para acertar o recheio, certo? E vão cortar os cubinhos. Aqui eu vou cortar, deixa eu ver, em 2 cubinhos. Lembrando, quando você for cortar a folha de alumínio, você corta a folha de alumínio de 15 por 20, que dá para embalar esses cubinhos certinhos. Aí agora a gente vai pegar essa nossa calda. Quando você vai fazer o bolinho, toalha felpuda, para venda embaladinho no papel alumínio, você precisa dar uma umedecida nele por fora para poder grudar o coco. Quando você vai fazer para comer somente no tabuleiro, é só você furar, regar bastante com a calda, como eu falei, e jogar o coco ralado por cima. Não tem erro, tá? Como a gente vai fazer esse aqui embrulhadinho para venda, nossa calda já descansou, ela fica bem consistentezinha, ó. Também tá lá no Telegram, tá? Para quem chegou agora, essa calda aqui é apenas leite condensado, leite de coco e leite integral. Coloca um pouquinho dessa calda aqui, pra gente umedecer nosso bolinho. Como faz para ter a apostila? A apostila do Caseirinho Gourmet, só me chamar no direct assim que terminar essa live. Tem algum link no link, tá? Na bio? Tem um link na bio, mas como a apostila ela já saiu do valor promocional, eu não sei se vocês vão encontrar ela ainda no site com valor de desconto e bônus. Caso ainda tenha, ok. Caso não tenha, me chama no direct que eu passo pra vocês, tá? Porque a gente fez um tempinho de valor promocional com alguns bônus. Ó, dá pra pegar na mão, tá vendo? Lembrando, mínimo 2 horas na geladeira, de preferência de um dia pro outro, pra que ele fique com uma estéticazinha bacana, tá, gente? E fique firmado, que é o mais importante. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai passar de um lado ao outro na calda. Com delicadeza, não precisa encharcar, não precisa ensopar. Até porque o bolo já foi umedecido, já estava na geladeira. Você vai só virar um lado, viu? Virar o outro. O outro. O outro. Tira o excesso, ó. Deixa eu pegar uma espátulazinha dessa aqui. Fundo, vira. Fundo, vira. Pronto. Fez isso. A gente vai agora passar no coco. Esse coco aqui, pessoal, ele é da Só Coco. Coco ralado em flocos. Ele é o Flococo, tá? Não tô fazendo propaganda não, mas é o que eu considero melhor. Eu gosto muito desse. Tem o coco do Vale também que vocês podem usar, só que eu acho ele um pouquinho açucarado demais. Então, eu prefiro que vocês utilizem esse Só Coco. Vocês vão botar assim no coco, ó. Sem apertar, tá, gente? Ó que lindo.
ele tá bem gelado de um dia pro outro, ele fica muito durinho, uma pedrinha. Você consegue fazer isso aqui tranquilamente. E ao tempo dele chegar com o seu cliente, ele chega lá em temperatura ambiente já, pronto para comer. Como é o processo na forma redonda? Na forma redonda, vocês não vão poder tirar para fazer em cubinhos, vocês vão ter que fazer como se fosse um bolo normal. Se for forma de furo no meio, faz uma quantidade grande desse beijinho aqui, mais cremosa, coloca mais creme de leite do que leite condensado e faz um vulcão toalha felpuda. Depois você polvilha esse coquinho assim por cima. Tá? Esse é o processo. É assim que seu cliente vai abrir e vai ver o bolinho, certo? Eu vou fazer esse outro aqui e vou embalar ele no alumínio para vocês verem como é que fica. Coloca o adesivo de vocês, tá? Vou deixar separadinho aqui pra gente comer depois e ver como é que ficou a textura. Faz a mesma coisa com esse de cá, ó. Rega um lado, rega o outro. É rapidinho, tá, gente? Não é pra encharcar, não. O outro, só pra umedecer. Você vê que essa calda ela não escorre, porque ela é uma calda bem grossinha. Leva uma caixa de leite condensado. Se você fizer uma calda muito líquida, só com leite integral, vai ficar ruim, vai dar ruim. Ó, terminou de assar. Vamos ver, né? Se terminou mesmo, que eu coloco 30 minutos só pra eu ter uma noção. Mas aí depende do forno de vocês. Esse daqui é bem rápido. Se for forno elétrico, fica de olho aí com uns 25 minutos, talvez você já sabe, porque o tabuleiro é baixo. Aqui, ó. Sempre que vocês forem fazer isso, coloca um tabuleirinho embaixo para vocês reaproveitarem o coquinho. Deixa eu pegar um alumínio agora pra gente embalar. Deixa eu colocar esse coco aqui. Deixa eu limpar essa bagunça, gente. Não tem condição, né, da gente seguir a vida com isso aqui sujo desse jeito. Pronto. Eu não tô com a régua aqui, mas é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. 15 por 20, tá? Então, deixa eu pegar a tesoura. Corta certinho. Aí você tira uma tarde para cortar todos os seus alumínios, certo? A folha de chumbo, ela vem cortada já. Vem as folhinhas cortadas. Então fica mais fácil. Se você não achar cortada, você faz esse trabalhinho manual que é chato, mas a gente já faz isso com papel manteiga, com tudo da vida, né? Deixa eu só dar uma olhadinha no bolo. Tá quase. Tá quase. Tá só faltando dourar um pouquinho em cima. Pronto. Gente, o correto de usar o papel alumínio é essa parte brilhante virada pro produto, pro alimento. Por quê? Essa parte foi feita justamente por isso. Ela não solta nenhum tipo de resíduo. Já a outra pode soltar alguma coisinha de alumínio no seu produto. Então, a brilhante fica pra dentro do produto, tá? Tudo certinho aí? Uhum.
Pegou seu bolinho, você vai levar pro seu cliente. Colocou aqui. Você vai, ó, com delicadeza fazer seu embrulhozinho. Tá dando pra ver? Uhum. Como eu falei, ele estando bem gelado, vai ficar o quadradinho bem certinho, porque a gente não tem tempo, tá? E aí vocês que tem adesivo, coloca. O meu tá lá na gaveta. Dobra aqui, ó. Um presentinho, gente. Como se fosse um embrulhinho de presente. Na verdade é pra baixo, né? Eu dobrei errado. Pronto, e aqui em cima vocês colocam o adesivozinho de vocês. Dá pra vocês venderem a 5, 6, até 7 reais, certo? Mas como eu falei, façam um cálculozinho de vocês, a precificação de vocês, porque fica melhor, certo? Esse tabuleiro aí, eu vou tirar do forno agora, ele rende 12 quadradinhos desse. Então, 12 vezes 5 é o quê? 60? 60 reais. Quanto mais você vender, mais lucro você vai ter, tá? Ó. Bolo gelado de coco. Esse é o formato para você vender bolo gelado de coco. Deixa eu olhar o tabuleiro da gente. A gente tem tempo ainda? Acho que sim. Tem tempo? Vou tirar o tabuleiro, vou furar, vou colocar a cauda. E aí vocês vão ver como é que ele ficou. Pode ser que caia. Pode ser que caia essa. Tá. Só um minutinho. Ainda tá bem branquinho. Cadê? Eu liguei o grill rapidinho pra dar uma acelerada. Que ninguém merece bolo branco, né? Você só tira do forno quando você vê que ele tá bem douradinho, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá aqui nossa colher. Gente, se vocês forem fazer esse bolo em casa, é bom que vocês sirvam ele com essa colherzinha, com um beijinho do lado pra pessoa comer uma colherada. Isso ele sem o recheio, né? Ele no tabuleiro sem o recheio. É muito gostoso, é muito cara de vó. Eu me lembro da minha avó. Ó, vamos ver o outro aqui. Foca aqui. Dá pra focar aqui? Pra focar? Deixa eu ver aqui. Deixei na geladeira um tempinho. Isso aqui, gente, é tão gostoso. Eu lembro dos aniversários da pequena. Dá pra ver? Dá? Dá. Ó. Vou tirar uma colheradinha pra vocês verem. Um minuto para desligar. 1 minuto pra desligar, gente. Vocês precisam fazer isso aqui. Faz pra comer, faz pra vender. A live vai ficar salva. Deixa eu ver se o bolo já tá bom aqui pra mostrar rapidão, antes de cair. Ó. Deixa eu ver aqui. Que delícia, gente. Que delícia. Ainda tá todo mundo aí? Antes de cair, ó. Ainda tá branquinho, tá? Eu vou levar de volta, porque eu não gosto de bolo branquinho. Mas se você for ver aqui o lado, ele já tá todo assadinho, ó. Bem douradinho. Não sei se dá pra ver a lateral. Só vou deixar um pouquinho 10 mais segundos. pra dourar. 10 segundos. Obrigada pela participação de todos. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no direct.